Olá, meus irmãos, Sandoval Matoso, que alegria estar com vocês em mais um Palavra Encarnada, nesta segunda-feira, dia 21 de março, oportunidade em que nos colocamos como comunidade, reunidos, assim como em Pentecostes, para permitir que o Espírito Santo de Deus aqueça o nosso coração e se revele por meio da intercessão da Virgem Maria, nesta manifestação do alto, que é o Santo Evangelho, que é a palavra do nosso Senhor. Vamos juntos, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 24 ao 30. Vamos juntos então? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E de fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, essa palavra ela é bem inquietante. Ela deve aqui mexer conosco e nos coloca numa posição de profunda vigilância. Jesus, ele vai até Nazaré e diz ao povo na sinagoga. A primeira coisa é entender esse primeiro versículo aí. Quando Cristo vai até Nazaré, ele está indo visitar a cidade em que ele praticamente se criou. Nós sabemos que Cristo ele nasce em Belém, apesar de José e Maria morarem em Nazaré. E aí, quando ele nasce, devido à perseguição, a família de Nazaré, a Sagrada Família, tem que ir até o Egito. Então, Jesus, Maria e José são foragidos, né? Eles são, como podemos dizer assim, imigrantes. Eles são perseguidos políticos também, porque Cristo ele estava sendo jurado de morte. É tanto que muitas crianças morreram. E José, avisado em sonho, ele leva o menino Jesus e Maria, ele leva a Sagrada Família para o Egito, fazendo o caminho oposto ao príncipe José do Egito, né? Que coisa interessante. Quando Herodes morre, o anjo revela a José que é necessário retornar. E eles retornam a Nazaré. Cristo fica ali, né, na sua infância. Cristo também passa ali a sua adolescência e o início da vida adulta também. E aí, quando começa a sua missão, Cristo passa a percorrer não somente Nazaré, mas toda a região da Galileia, principalmente. E aqui no capítulo 4 do Evangelho, Cristo ele volta para Nazaré. Ele vai até a sinagoga e proclama: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Provavelmente Cristo ele estava falando ali da dor do coração dele, que era não ser reconhecido pelos seus irmãos, não irmãos de sangue, mas aqueles que conviviam próximo, aqueles que estavam ali. Nazaré era uma cidade pequena, uma cidade muito miserável, então muitos dali eram amigos de Jesus, muitos ali conheceram o menino Jesus e não conseguiam ir além, não conseguiam enxergar além da humanidade, viam apenas aquele jovem galileu, aquele jovem nazareno, e que não tinha como ser o Filho de Deus, não era possível. Olha que coisa interessante, porque isso às vezes acontece com a gente, né? A gente olha para o irmão e muitas vezes não reconhecemos a graça de Deus nele. A gente para em preconceitos, a gente para em concepções do passado, a gente para naquela visão do mundo que apedreja, que julga. A gente para por aí e o nosso olhar é só mais um, igual ao da multidão. E a gente não consegue enxergar a graça de Deus.
a gente não consegue enxergar de fato a manifestação de Deus. Quando Cristo ele questiona os nazarenos, seus conterrâneos, né? Não é porque ele queria ser aceito, não é porque ele queria ser reconhecido, não é porque ele precisava da aceitação ou ele precisava da... Eu estou tentando encontrar uma palavra para a gente refletir. O precisasse é a aceitação mesmo. Como se ele precisasse dessa aceitação das pessoas. Não, Cristo não precisa disso. Ele só fica chateado e só fica triste porque como é que eles não conseguem enxergar? É um sentimento de amor mesmo, né? E por que eles não conseguem enxergar isso? E aí ele vai explicar, por meio da palavra, essa dificuldade do ser humano, especialmente do povo eleito. Ora, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve fome e muitas viúvas. Mas Elias não foi enviado para nenhuma da casa de Israel. Ele foi enviado para uma em Sarepta, na Sidônia, né? E no tempo do profeta Eliseu tinha tanto leproso em Israel, mas Eliseu foi curar quem? Um sírio. Isso tudo serve para alertar que Cristo, ele veio trazer a boa nova para os judeus, mas ele veio para o mundo inteiro. Ele veio para aqueles que sabem e conseguem reconhecer. E como é que o nosso carisma nos ajuda a reconhecer esse Cristo? Esse Cristo abandonado que quer ressuscitar o meu coração e o seu, quer ressuscitar o coração dos irmãos. Esse encontro salvífico, essa sede que precisa ser saciada, minha, do irmão e de Deus. Então, quando as pessoas ouvem essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficam furiosos, porque todos tiveram a verdade anunciada e questionada, não é? E aí eles expulsam Jesus da cidade, levam até o alto do monte para matá-lo. Quantas vezes eu e você a gente expulsa Jesus do nosso coração? A gente expulsa Jesus do coração do irmão. A gente expulsa Jesus da sociedade. E aí a gente lança ele no precipício. Toda vida que eu julgo um irmão, toda vida que eu não consigo enxergar a graça de Deus nele, eu estou lançando o Cristo no irmão no precipício. Mas Jesus, o que ele faz? Ele passa no meio deles e continua o seu caminho. Talvez hoje seja você que está passando por uma situação dessa, sendo julgado pelos outros, pelos erros que você cometeu no passado, você mesmo se julgando. Mas Cristo, ele passa pelo caminho. Ele continua, como ele quer continuar comigo e com você. Então que a gente possa não desistir, mas pelo contrário, perceber que temos um Deus que nos ama profundamente, que passa no nosso caminho, que passa e continua a nos salvar, a nos chamar, a nos inquietar, a nos revelar. Que nós possamos reconhecer esse Cristo, reconhecer esse profeta a partir da nossa casa. E aí é uma experiência hoje crucial na nossa vida, nessa segunda-feira. Reconhecer o Cristo que está no meu pai, na minha mãe, no meu esposo, na minha esposa, nos meus filhos, nos meus irmãos, nos meus avós, na minha família de consagrados, na minha casa de missão, na minha casa de recuperação. Jesus está aí no coração do irmão. Que nós possamos acolhê-lo, ao invés de levá-lo para o precipício, ao invés de expulsá-lo do coração do irmão e da nossa casa. Estamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz.